João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós iremos ler o verso 17, 18 e 19. Esta oração do Senhor que nós estamos meditando já há alguns domingos, e que muito nos tem trazido edificação. João capítulo 17, verso 17, 18 e 19, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Peça para que o Senhor fale ao seu coração nessa noite, que o Espírito Santo traga a iluminação que nós precisamos, e assim nesta noite possamos ser edificados pela palavra de Deus. Pai, muito obrigado por tua palavra disponibilizada a nós em nossa língua, em nossa cultura. Muito obrigado porque temos a tua santa palavra em nossas mãos e podemos lê-la, proclamá-la, anunciá-la, Senhor, cantá-la. Isso é bênção do Senhor para a nossa vida. Te pedimos que o Senhor nos dê um coração humilde, ouvidos atentos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que teu Espírito nos traga a iluminação e aqueça o nosso coração por meio da tua santa palavra. Nós assim te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus está prosseguindo a sua oração antes de ser preso e ir ao Calvário. Ele está orando por seus discípulos, e como nós já vimos, ele começa a primeira parte dessa oração, que vai até o versículo 5, ele começa orando por si mesmo, pedindo para que o Pai o glorifique, para que o Pai também seja assim glorificado, e glorifique com a mesma glória que ele tinha antes dos tempos. Isso já é uma prova suficiente, escriturística, mostrando que Jesus Cristo, ele é Deus, porque ele é eterno com o Pai e gozava da mesma glória que o Pai gozava, que o Pai goza. Depois do versículo 7 em diante, nós começamos a ver Jesus agora orando por seus discípulos, lembrando que nós estamos falando daqueles discípulos que estavam ali com eles, os seus apóstolos, e ele pede para que o Pai os guarde em seu nome. Primeiro porque aqueles discípulos receberam a palavra do Senhor. Jesus disse: tenho lhes transmitido a tua palavra, e eles têm reconhecido e recebido guardado a tua palavra. E por isso Jesus diz: guarda-os em teu nome. E por que também Jesus pede? Porque aqueles a quem Jesus está orando é justamente aqueles a que o Pai deu a eles, e que receberam a palavra, guardaram a palavra. Jesus pede para então que o Pai os guarde. Jesus volta a pedir ao Pai que guarde mais uma vez os seus discípulos, e desta vez, como nós vimos domingo passado, para que Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Por quê? Porque eles receberam a palavra, e o Jesus mesmo vai dizer: e o mundo os odiou. E o mundo odeia os discípulos de Jesus, porque assim como Jesus não pertence a este mundo, no sentido desse mundo sistema, nesse mundo, o reino desse mundo, o reino das trevas, do qual Satanás é o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, como a palavra de Deus nos diz. Por isso que o mundo odeia. E Jesus lhe pede então que guarde aqueles discípulos do maligno, como nós vimos na semana passada. E Jesus, como eu falei agora há pouco, ele prossegue a sua oração,
suas petições ao Pai por seus discípulos. E esta petição está justamente no versículo agora que nós lemos, versículo 17, quando Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é nesse trecho aqui, irmãos, que nós queremos meditar nessa noite, do verso 17 ao verso 19, quando nós vamos perceber, nesses 3 versículos aí, a petição de Jesus, o meio pelo qual Jesus terá a sua oração respondida. Ele mesmo diz como essa oração será respondida, essa petição que ele faz ao Pai, a base da petição e a fonte da sua petição. Então, vamos olhar aqui o versículo 17, o pedido de Jesus. E qual é o pedido de Jesus ao Pai para por aqueles discípulos? É que o Pai os santifique. A expressão aqui, santificar, é justamente o sentido de colocar ao lado, separar, dedicar, consagrar uma pessoa ou coisa ao serviço. Por exemplo, quando você vai lá para o Antigo Testamento, você vai perceber que Deus separou a tribo de Levi para o ministério sacerdotal. Então, quando Deus separa a tribo de Levi para o ministério sacerdotal, Ele está santificando aquela tribo. Quando Deus manda construir o tabernáculo e diz o que teria no tabernáculo, os utensílios, e aqueles utensílios seriam agora separados, santificados, porque a palavra santo significa justamente isso, separar, era agora para o uso no templo, ou no caso do tabernáculo, e depois no templo, no serviço da casa do Senhor. Então, pessoas ou coisas eram separadas, santificadas para o serviço a Deus. Ou também nós podemos entender, e é possível esse entendimento, que a palavra santificação dá-se a ideia de consagrar. E aí você, por exemplo, tem o próprio ministério sacerdotal, em que os sacerdotes, os profetas, os reis eram consagrados a Deus, ou seja, eram separados por Deus para um determinado ofício. Então, esse é o sentido aqui da palavra santificar. Então, o que é que Jesus está dizendo? Ele está pedindo ao Pai, para que o Pai separe aqueles discípulos, para que o Pai consagre aqueles discípulos, para que o Pai instrumentalize aqueles homens para justamente o seu serviço que eles teriam que realizar neste mundo. Lembre-se que toda essa oração, irmãos, ela está interligada. Quando Jesus diz aqui, santifica-os, está ligado justamente àquilo, à petição anterior. Qual foi a petição anterior? Que Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Então, negativamente, o pedido para que Jesus não os tires do mundo, mas que os preserve neste mundo do maligno. O maligno irá atacar, o mundo irá atacar. Guarda-os, protege-os, Pai. Mas a presença dos discípulos desse mundo não é só para ficar na defensiva, no sentido de que, vamos chamar aqui agora, a igreja vai ficar na defensiva, no sentido que nós estamos nesse mundo e que Satanás e o reino das trevas irão atacar a sua igreja, atacar aqueles que guardaram a palavra do Senhor, aqueles que amam ao Senhor e a sua palavra, e eles agora vão ficar só sendo guardados o tempo todo. Não. Neste mundo nós seremos atacados, porém seremos guardados pelo Senhor. Mas neste mundo também teremos e temos, a gente vai ver daqui a pouco, uma missão a realizar, um trabalho a ser feito, uma obra a ser continuada. Porque lembre-se que Jesus,
pouco tempo depois, estaria sendo assunto aos céus, os discípulos continuariam, e eles continuariam aqui neste mundo, não apenas para ser protegidos, mas também para estar atuando neste mundo. E para que os discípulos estivessem atuando nesse mundo, então Jesus agora pede ao Pai para que os santifique, para que os consagre. É interessante que Jesus dirige essas palavras ao Pai, porque só o Pai pode santificar aqueles discípulos. E qual é a razão? Olha comigo o versículo 11. Olha como Jesus ora no versículo 11. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Olha a expressão agora de Jesus. Pai, o quê? Santo. Jesus chama o Pai, qualifica o Pai, adjetiva o Pai como santo. Vou para ti, Pai santo. Tem tudo a ver com agora o versículo 17. Santifica-os, santifica aqueles que tu me deste, e eu dei a vida eterna a eles, porque de ti recebi essa autoridade. Santifica-os. Por que Jesus ora ao Pai para santificá-los? Porque o Pai é santo, e só o Pai pode santificar, só o Pai pode consagrar, só o Pai pode separar aqueles discípulos para uma obra específica. O Pai é santo e Ele é o único que pode assim fazer. Ao serem santificados pelo Pai, eles teriam coração, mente, pensamentos, palavras, ações, mais e mais, em conformidade, em acordo com a lei, com a palavra do Senhor. Porque essa é a ideia de santificar, é que a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações, elas estejam cada vez mais em conformidade com a palavra de Deus, com aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Porque Israel foi escolhido, foi separado, para ser justamente uma nação santa, separada, distinta das demais nações. Agora, Deus separou, santificou a nação de Israel para ser santa, e lhe deu a lei, lhe deu a sua palavra, para que por esta palavra eles fossem de fato uma nação santa. Não é simplesmente sejam santos e com o que vocês acham que deve ser. O Senhor estabelece o caminho para o qual o povo deveria ser santo. Quando você vai chegar no Novo Testamento, a mesma palavra que foi dada a Israel é dada à igreja. Lá aqui em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que o texto de Pedro 2,9, no final diz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, missão, evangelização, anúncio, testemunho de Cristo. Mas para isso, primeiro a igreja, o povo de Deus foi o que? Santificado. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, observe que Jesus está orando ao Pai, pedindo para que o Pai o santifique, justamente porque o Pai é santo, e porque só o Pai pode santificar aqueles homens, mudando mente, coração, ações, palavras, para uma obra que eles teriam que realizar, e esse processo, eles estariam cada vez mais se conformando e alinhado com a palavra de Deus. Esse é o pedido de Jesus, santifica-os. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que Jesus não só faz o pedido, mas ele também diz como esse pedido será respondido, o meio pelo qual
essa petição dele ao Pai, para que o Pai o santifique, como ela se dará. Veja aí mais uma vez o versículo 17: santifica-os na verdade. Outra tradução vai dizer: pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não apenas ele pede ao Pai Santo que os santifique, mas, como eu disse agora há pouco, ele mostra como essa santificação se dará. E essa santificação se dá justamente, irmãos, pela verdade da palavra. Mas vamos entender aqui o que Jesus está querendo dizer. Que verdade é esta? Que palavra é essa que Jesus está aqui então usando? Santifica-os na verdade, ou pela verdade, como uma outra tradução já diz. Mas aqui surge uma pergunta: que verdade é essa que Jesus está dizendo? Que verdade é essa que é a palavra e que vai santificar aqueles discípulos? E lembre-se que, apesar desse trecho ser primariamente dirigido àqueles discípulos que estavam ali com Jesus, mas ele se aplica também a nós nos dias de hoje. Momentos antes, irmãos, momentos antes desta oração, lembre-se que, como nós falamos algumas semanas atrás, Jesus está reunido com seus discípulos ali no cenáculo, para celebrar a Páscoa, para instituir a ceia. Ele dá as últimas instruções para os seus discípulos. Ele fala que Pedro iria negar. Ele fala que havia um traidor entre eles. Ele fala a respeito do envio do Espírito Santo. Mas e diz que vai para o Pai. E então surge a pergunta de um dos seus discípulos, que é justamente: mostra-nos o caminho. E qual é a resposta de Jesus àquele discípulo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe que Jesus quando diz aqui, santifica-os na verdade, ele já identificou anteriormente aos seus discípulos, não o que era a verdade, mas quem era a verdade, que é ele mesmo. Então a verdade não é uma coisa, a verdade não é um pensamento, a verdade não é uma ideologia, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, e ele mesmo diz: eu sou a verdade. Ele não tem a verdade, ele é a verdade. Então Jesus está dizendo que aqueles discípulos serão santificados por ele, mas um momento só. Nós vimos agora há pouco, e já foi dito várias vezes aqui, que em breve Jesus estaria sendo preso, crucificado, iria ressuscitar e depois iria ser assunto aos céus. Lembra disso que nós falamos na primeira mensagem, quando Jesus diz assim: é chegada a minha hora. A hora ali não é só a hora da morte, mas a hora de toda a obra da redenção ser feita. E a obra da redenção inclui a sua morte, a sua ressurreição, a sua subida, a sua ascensão e a sua glorificação. Por isso que Jesus disse: é chegado a minha hora. Então, se Jesus é a verdade que santifica aqueles discípulos, e ele vai em breve, poucas horas depois, ser preso, crucificado, morto, depois ao terceiro dia ressurreto, assunto aos céus e glorificado, como ficaria então a santificação dos discípulos posteriormente? Como os discípulos seriam santificados se aquele que é a verdade já não mais estaria com eles? E aqui que tem um ponto, irmãos. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em João capítulo 10. Desculpe, João capítulo 14. Só vai voltar aí alguns textos. João capítulo 14.
Versículo 10, olha o que diz: tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? Lembre-se que essa conversa que Jesus está tendo aqui é justamente no cenáculo, antes dele orar. Não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. No mesmo capítulo, olha agora o versículo 24. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. As palavras que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. No capítulo 17, que nós já lemos, Jesus vai dizer, do versículo 9 e do versículo 14, eu lhes transmiti a tua palavra. Então Cristo é a palavra de Deus encarnada, e que transmitiu aos discípulos as palavras do Pai, os ensinamentos do Pai àqueles discípulos. E Cristo, como palavra encarnada e a palavra falada, santifica aqueles discípulos. Então, mesmo quando Jesus é assunto aos céus, não estando mais presente, o que irá processar a santificação daqueles discípulos é justamente a palavra falada, ensinada, vinda do Pai por meio de Jesus, àqueles discípulos. É assim que se processa a santificação daqueles discípulos, é assim que se processa a nossa santificação. Irmãos, não há nenhum progresso espiritual, não há nenhum progresso espiritual sem a palavra de Deus. Qualquer tentativa, qualquer obra, qualquer ação em que busque o crescimento espiritual sem a palavra de Deus revelada, sem ela, não é santificação. É legalismo, é falsa piedade, é religiosidade, menos santificação. Porque a santificação só se dá por meio da palavra. A purificação da nossa mente, do nosso corpo, das nossas emoções, das nossas ações e reações, de tudo que somos e temos, só se dá por meio da palavra. Jesus é enfático aqui. Santifica-os na verdade. Mas que verdade? A tua palavra é a verdade. A palavra encarnada, que é Ele mesmo, e a palavra ensinada. Note que Jesus diz: as minhas palavras não são minhas, são as do Pai que eu trago e transmiti a eles. Então são por meio dessas palavras ensinadas, pela palavra encarnada, que é Cristo, é que aqueles discípulos então são santificados. Nós temos o pedido, santifica-os. Nós temos o meio, pela palavra. Mas Jesus agora vai apresentar a razão por que ele pediu. Versículo 18, olha comigo o versículo 18. Porque Jesus está pedindo ao Pai para que aqueles discípulos sejam santificados pela palavra. Versículo 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Jesus pede para que o Pai Santo santifique aqueles discípulos pela palavra, por esta razão: eu os enviei ao mundo. Eles têm uma obra a fazer. Quando você vai olhar todo o Novo Testamento, né, e aqui em João mesmo, essa obra é justamente testemunhar de Cristo. Jesus envia os discípulos a testemunhar. Agora, veja só, Jesus ele é enviado do Pai para trazer a palavra da redenção, a palavra da salvação, que é Ele mesmo, e a sua obra feita na cruz.
Mas Jesus, ele não é apenas o enviado do Pai. Ele também, como Deus, ele é o enviador, é aquele que envia. Por isso ele diz assim: tu me enviaste e eu agora os envio. Tu me enviaste para trazer a palavra, a tua palavra, e agora eu que dei a tua palavra, os envio para que eles levem a tua palavra. Agora lembre-se, Jesus está dizendo aqui que esses discípulos estão sendo enviados ao mundo. Sim, eles foram tirados do mundo pela palavra. Eles não mais pertencem a este mundo, sistema, reino deste mundo, porque pertencem a Deus, dado a Jesus Cristo. E agora Jesus os envia ao mundo para que, por meio da palavra, outros também sejam tirados deste mundo. Ou não aconteceu assim conosco, meus irmãos? Como é que você foi tirado do reino deste mundo? Senão pela palavra de Deus. Então, se nós fomos tirados deste mundo, do reino deste mundo, do reino do maligno, do reino das trevas, pela palavra, nós fomos santificados, porque nós fomos separados. Mas agora, por esse estado agora de santificação, que nós já estamos em Cristo, porque fomos separados desse mundo, o próprio Cristo, que é a palavra, que nos tirou de lá, agora nos envia mais uma vez. Para quê? Para que outros sejam também tirados por meio da palavra. E por que é necessário que eles sejam santificados pelo Pai? Versículo 14. Por que é necessário que eles sejam santificados para esta missão? Versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Ou seja, a missão que eles teriam que realizar não seria nada fácil. Eles estavam indo para o mundo, para confrontar o mundo com a palavra do Senhor, para enfrentar o mundo com a palavra do Senhor, para enfrentar a hostilidade do mundo com a palavra do Senhor. Por isso que Jesus diz: santifica-os, consagra-os, separa-os, coração, mente e ação, santifica-os, porque eles têm uma obra a realizar. É por isso que Jesus pede que o Pai Santo santifique aqueles. É por isso que nós precisamos ser santificados pelo Pai, porque assim como eles, também nós temos a missão de testemunhar de Cristo neste mundo que é hostil a nós, que é hostil à igreja, que nos odeia. Jesus faz o pedido. Qual é o pedido? Santifica-os. Jesus fala o meio pelo qual esse pedido será alcançado, realizado, por meio da palavra. Jesus vai mostrar a razão, é porque eles foram enviados ao mundo. Mas agora Jesus vai também apresentar a fonte, a base da santificação, que é a sua própria consagração, sua própria santificação. Versículo 19, olha, acompanhe comigo, por favor. E é por eles que me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Esse versículo aqui, irmãos, nós precisamos entender ele direitinho, para que nós não venhamos a cair em um erro de interpretação. Por quê? Quando nós usamos a expressão santificação, qual é a primeira ideia que vem à nossa mente? A primeira ideia que vem à nossa mente é justamente a ideia de purificação, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Não é essa a primeira ideia que vem à mente? Quando nós falamos de, irmãos, nós devemos buscar a santificação. Busque a santificação. Qual é a primeira coisa? Se afastar do pecado, né? Crescer na comunhão com Deus. E Jesus está aqui agora dizendo que por aqueles discípulos ele mesmo se santifica.
E Jesus precisava ser santificado. E Jesus precisava crescer espiritualmente, ser aperfeiçoado, sendo Ele o próprio Deus encarnado. Apesar que a palavra santificação aponta também para isso, mas lembre-se que eu falei no início, que a palavra santificação, ela aponta para a ideia de consagração. É neste sentido de consagração, não de aperfeiçoamento, que Jesus está usando o mesmo verbo aqui, o verbo santificar. Para os discípulos, sim, santificar no sentido de aperfeiçoamento. Mas quando, se tratando a Jesus, quando ele diz, por eles eu me santifico, não podemos aplicar o sentido aqui de aperfeiçoamento, mas de consagração. Por isso, há uma versão, a versão King James, ela traduz bem esse versículo, quando diz assim: em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. E isso, irmãos, tem tudo a ver com o versículo anterior que foi lido, que é o versículo 18, quando Jesus diz que foi, assim como ele foi enviado, ele também enviou. Está falando aqui de serviço. Jesus veio para servir, agora envia os seus discípulos para o quê? Para servir. Assim como Jesus foi consagrado ele agora também diz que os seus discípulos devem ser consagrados e para isso ele mesmo se consagra. Aqui, irmãos, temos a figura do sacerdote e da oferta. O sumo sacerdote, ele uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pela nação e por ele mesmo, para que Deus perdoasse. Mas todo aquele cenário do sumo sacerdote entrando e oferecendo sacrifício, tanto a figura do sumo sacerdote como do cordeiro que seria sacrificado, apontavam para Cristo. Por isso que quando você vai chegar na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele vai mostrar que Jesus é ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote, e ele ao mesmo tempo que ele é sumo sacerdote, ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote perfeito, e ele é o sacrifício perfeito. Ele oferece um sacrifício, mas não de animais, não de um cordeiro animal, mas ele mesmo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando é que Jesus fez isso? Quando é que Jesus se consagrou? Quando Jesus ofereceu como sacrifício? Na cruz do Calvário. Observe, lembrando mais uma vez, Jesus disse logo no início da sua oração: é chegada a minha hora. E esta hora inclui o seu sofrimento, a sua crucificação. E agora, por isso Jesus diz: por eles eu me consagro, eu me entrego totalmente àquilo que eu vim fazer. Apontem, meus irmãos, que quando Jesus encerra esta oração, se você olha para a sua Bíblia no capítulo 18, olha o títulozinho que tem lá: Jesus é preso. Versículo 1 do capítulo 18: tendo dito isto que toda esta oração, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. E daí está toda a sequência agora da prisão e da crucificação de Jesus. É por isso que Jesus diz: por eles eu me consagro, por eles eu me entrego totalmente ao sacrifício que vim para fazer. Não é bonito, irmãos?
Eu peço para que o Espírito Santo traga essa beleza dessa oração de Jesus. Porque lá no capítulo 13, quando toda essa conversa começou, essa conversa com os discípulos, João disse que, tendo chegado a sua hora, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E agora ele sabe, ele tem um tempo com os seus discípulos, ele conversa com os seus discípulos, ele dá instrução aos seus discípulos, ele ora para os seus discípulos e ele diz assim: Senhor, meu Pai, é chegada a hora e eu me consagro por eles, eu me entrego a eles em sacrifício. Para quê? Olha o versículo 19: eu por eles me santifico, me consagro, para que também eles sejam consagrados na verdade. Ou seja, para que aquilo que eu vim fazer os santifique, para aquilo que eu vim realizar a obra, para a verdade que sou eu mesmo, seja eficaz na vida deles. É para isso, por isso que Jesus ora, e é por isso que Jesus se consagra, se entrega ao sacrifício que ele veio para fazer, para que por ele possamos também ser consagrados para o serviço que ele nos deu para fazer. Tendo visto, irmãos, o pedido, tendo visto o meio, tendo visto a base, tendo visto todas essas coisas, que lições nós podemos trazer para a nossa vida? Eu fiquei refletindo e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui algumas lições que esse texto, esses 3 pequenos versículos aqui dessa oração de Jesus nos traz. Primeiro, apenas os que pertencem a Deus e que foram dados a Jesus podem ser santificados. Vou repetir: apenas os que pertencem a Deus e foram dados a Jesus podem ser santificados. Jesus vai dizer no início dessa oração: não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que tu me deste. Um desses rogos de Jesus é justamente: santifica-os na verdade. Então, essa oração de Jesus ao Pai, ela só será atendida, só será dirigida, só será respondida naqueles que pertencem já a Deus e foi dado a Cristo Jesus. Jesus não ora para que o Pai Santo santifique o mundo, mas ele ora para que o Pai santifique aqueles que o Pai lhe deu e que guardaram a palavra. Esta, irmãos, é a bênção da santificação. É porque a bênção da santificação só é destinada, só é dada àqueles que já pertencem ao Senhor. Mas deixa eu fazer uma observação aqui, de qual eu vou repetir lá na frente, mas deixa eu já adiantar aqui. Quando eu estou dizendo que essa bênção da santificação operada pelo Pai é exclusiva àqueles que lhe pertencem e que foram dados a Jesus, não significa simplesmente o fato de você estar na igreja, porque você pode estar na igreja e não pertencer ainda a Deus. Você pode ser membro da igreja e não pertencer ainda a Deus. Por isso que essa oração nunca será efetivada na vida desses que vivem uma religiosidade, porque ela é destinada apenas àqueles que pertencem ao Pai e que foi dado a Jesus. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Apenas os que pertencem a Deus é que são santificados por Ele. Segunda lição que a gente aprende aqui: mesmo sendo responsáveis na busca pela santificação, ela só será realizada se Deus operar em nós. Entenda o seguinte:
que quando Jesus diz aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, de modo algum Jesus está tirando, anulando a responsabilidade minha e sua de buscarmos a santificação. Quando nós lemos a nossa leitura bíblica, devocional, na primeira parte do culto, nós lemos a carta de Pedro e ela termina dizendo: sede santos, sejam santos, como é santo o vosso Pai. São as mesmas palavras que foram ditas a Israel. Então há uma responsabilidade, sim, da nossa parte de buscarmos a santificação. Mas entenda o seguinte: essa santificação ela só é completada se Deus operar. Se Deus não operar, todo o nosso esforço, toda a nossa busca pela santificação será em vão. Textos como, e vou apenas citar, mas há muitos outros, como Levítico capítulo 20, versículo 8, Êxodo 31, 13, Ezequiel 37, 28, 1 Tessalonicenses 5, 22, 23, são claros quando Deus diz: eu, o Senhor, é que vos santifico. Eu, o Senhor, é que vos santifico. A santificação, irmãos, é uma obra divina em nós. Volto a dizer, isso não anula a nossa responsabilidade, não anula o nosso dever de buscar ao Senhor. Só não me pergunte como é que isso se resolve, que eu não sei, nem a Bíblia explica, mas é assim. Por um lado, eu devo buscar a santificação, mas eu sei que também a mesma palavra que me exorta à santificação é a mesma palavra que diz que esta santificação é uma obra sobrenatural, exclusiva da parte de Deus para comigo. Terceira lição que nós aprendemos aqui: a santificação inclui também o serviço a Deus. Falei agora há pouco, por exemplo, quando a gente pensa em santificação, qual é a ideia que a gente tem logo de imediato? Purificação, afastamento do pecado, né? E é verdade, isso é santificação, irmãos. Mas você já parou para pensar na santificação como serviço? Você já parou para pensar que quando você serve a Deus, servindo na sua igreja, servindo aos seus irmãos, isso também é santificação? Porque santificação significa consagração. Santificação também significa separação para um uso exclusivo de Deus, serviço. O que vocês acham que os sacerdotes estavam fazendo no templo? Quando eles foram santificados, separados, eles ficavam só lá no templo, como muitas vezes acontece nos mosteiros? Senhor, não, irmãos, eles estavam trabalhando no templo. Isso é santificação. E nós temos um problema com isso, porque nós pensamos na santificação, quando a gente diz assim: vamos, irmãos, se santificar. Sim, aí eu vou orar mais. Amém, é verdade, é o meio para. Aí eu vou fugir do pecado. Sim, isso é santificação. Mas por que a gente não para pensar: vou trabalhar mais para o Senhor, vou servir mais e melhor a minha igreja, a igreja onde Deus me colocou? Porque isso também é santificação. Note que Jesus está pedindo para que o Pai santifique aqueles discípulos, e logo após vai falar de serviço. Eu os enviei, santifica-os, Pai, porque eu os enviei, como eu fui também enviado por ti. Quarta lição que a gente aprende aqui é esta: que a santificação envolve purificação, serviço, porém ela é só aceita por Deus quando mediada por Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Veja que Jesus não chegou para os discípulos
e disse assim: eu estou indo para o Pai, se santifiquem. Foi assim que Jesus disse? Não. Jesus disse: eu estou indo para o Pai, chegou a minha hora. Dirigisse ao Pai, Ele, Cristo: Pai, santifica-os. Como é que o Pai vai santificar? Por meio de Cristo. E agora o próprio Cristo diz assim: por eles eu me entrego, eu me consagro. O serviço dos discípulos só será aceito também pelo sacrifício. A missão dos discípulos só será aceita por meio da missão, da obra de Cristo. Por isso que Jesus disse: eu me consagro para que eles também sejam consagrados. Nós não podemos, irmãos, pensar na santificação que envolve purificação da nossa vida, aperfeiçoamento espiritual e serviço a Deus, independente de Cristo. Você acha que você tem crédito suficiente para chegar diante de Deus e dizer assim: olha, eu me santifiquei aqui? Você santificou, se santificou, se fosse possível, aqui, ali, e ali. Nós não podemos, irmãos, operar isso por nós mesmos, se não for por meio de Cristo. Quando nós oramos, né, tem muita gente que infelizmente tem essa concepção: eu orei porque Deus assim, eu fiz assim, fui assim. Não, irmãos, quando Deus responde a nossa oração, quando Deus nos abençoa, não foi por mérito seu. Nós não merecemos nada, foi por causa de Cristo. Eu e você conseguimos chegar à presença de Deus por causa de Cristo, porque se Ele olha para nós e olha a nossa justiça, Ele nos fulmina, porque Ele é santo e nós somos pecadores. Mas quando Ele olha para nós e vê a justiça de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós, aí, por causa de Cristo, é que eu sou aceito por Ele. Por causa de Cristo, eu sou recebido no seu reino. Por causa de Cristo, a minha oração é atendida. Por causa de Cristo, eu sou abençoado. É tudo por causa de Cristo, por Ele, por meio dEle e para Ele. Então não pensemos na obra da santificação como se fosse uma obra humana, porque não é. É uma obra divina, mediada por Cristo Jesus. E aqui temos, para concluir, algumas aplicações, algumas ações que eu e você precisamos fazer. Mas eu gostaria de fazer essas aplicações, irmãos, de forma reflexiva, no sentido de fazer algumas perguntas. Você já pertence a Jesus? Eu falei que, olhando para esse texto, nós aprendemos que a santificação, ela é só operada naqueles que pertencem a Ele e foram dados a Cristo. Então a pergunta é: você já pertence a Jesus? Peraí, irmãos, eu não estou perguntando se você já é membro da igreja, se você já faz parte de um departamento, se você tem algum cargo na igreja, se você já é batizado. Não, eu estou perguntando se você já é de Cristo Jesus, se você já é filho de Deus por meio de Cristo. Isso só pode ocorrer quando alguém reconhece os seus pecados, reconhece que merece a condenação eterna, mas arrependido dos seus pecados, entrega-se totalmente a Cristo Jesus. É assim que nós passamos a pertencer a Deus. Enquanto não for por isso, você será um bom religioso, mesmo dentro de uma igreja evangélica.
Enquanto não acontecer o arrependimento dos pecados e a entrega plena ao Senhor Jesus, reconhecendo como o único Salvador, e entregando-se totalmente para viver para Ele e por Ele, enquanto isso não acontecer, e você chegou na igreja apenas porque você gostou do ambiente, afinal de contas, irmãos, aqui é um ambiente bom. Você não pertence a Jesus, porque só quem pertence a Jesus, só quem pertence a Deus, são aqueles que se arrependeram, reconheceram os seus pecados e entregaram sua vida a Cristo. Estes aqui serão alvos da santificação operada por Deus. Por isso a pergunta: você já pertence a Jesus? Segunda pergunta: você tem se empenhado no serviço a Deus na sua igreja? Sim, você e eu devemos buscar, irmãos, uma vida pura, um aperfeiçoamento, um crescimento espiritual em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares por onde nós passarmos, mas isso tem que ser equilibrado com o trabalho na casa do Senhor. Quanto tempo você tem se dedicado ao serviço da casa de Deus, servindo aos irmãos? Porque tem muita gente que, não, servir ao meu irmão não, eu quero servir a Deus. Você só serve a Deus servindo ao seu irmão. Como é que você serve a Deus? Com alegria? Ou com pesar? Com pesar, pastor? Porque tem gente assim, eu vou, porque senão vão ligar para mim, eu vou, porque senão, que o pastor falou, porque senão, isso não é servir a Deus com alegria. Aquilo que diz no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. A gente tem esse desequilíbrio que precisa ser equilibrado, irmãos. Tem muito que quer a busca, a santificação, mas não quer o serviço. E tem muita gente que quer servir e não quer buscar a santificação no sentido de purificação. Não! Observe que tanto as pessoas como os objetos do Antigo Testamento eram purificados para o serviço. Só podia servir depois de purificados. O sacerdote, por exemplo, não podia entrar de qualquer jeito no templo para o serviço. Ele passava por todo um rito de purificação, de santificação, para então servir. Ele não poderia servir sem purificar-se, mas também não podia purificar e ficar lá, sem fazer nada. Ele tinha que servir. Qual é o empenho que você tem tido no serviço da casa? Terceira pergunta para a nossa reflexão: você tem buscado uma vida santa? Sabe por que essa pergunta é importante, irmãos? Porque se a resposta for não, então é a prova cabal que não pertencemos a Jesus, que não fomos santificados por Ele. Todo salvo, todo santo, o seu desejo é se aperfeiçoar na comunhão com Deus. É o que Paulo diz na sua carta aos Filipenses, quando ele diz que nós devemos, é interessante que ele diz assim: é Ele, Deus, que opera em nós tanto querer quanto realizar. Aí você diz assim: então Paulo, eu vou ficar de braço cruzado porque Deus vai fazer tudo. Não, aí ele diz no versículo seguinte: desenvolvei, pois, a vossa salvação. O que é que ele está dizendo? Se santifique. A prova de que alguém foi salvo, a prova de que alguém pertence ao Senhor, é que ele deseja uma vida de santidade, ele deseja servir ao Senhor. É bem verdade que às vezes a gente, por sermos pecadores e sermos incapazes, a gente dá as vaciladas, mas quando a gente vacila, quando a gente olha, se arrepende, vai aos pés da cruz mais uma vez: Senhor, me ajude, por favor. A gente busca isso. Apocalipse 22:10 vai dizer assim: aquele que é injusto, continue fazendo injustiça. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que é santo, se santifique
mais ainda. Observe, ele não diz, o texto não diz, aquele que é sujo se santifique, porque o sujo não tem capacidade de santificar-se, mas diz aquele que é santo, que já foi separado por Deus, que se santifique. É uma obra divina em nós, mas não anula a minha responsabilidade. Isso, irmãos, eu estava pensando, por que a Bíblia me exorta a buscar a santificação, mas ao mesmo tempo diz que ela é uma operação divina. Sabe por quê? Porque ela nos mantém humilhados diante de Deus. Se eu e você pudéssemos alcançar a plena santificação, quer na purificação, quer no serviço por nós mesmos, nós cairíamos no pecado da soberba, porque você ia bater no peito e dizer assim: eu alcancei a santificação. E tem uns até que pensam, viu, por aí, eu alcancei. Então, se você alcançou, a glória é sua, parabéns para você. Mas como a Bíblia nos exorta, busca a santificação, buscai a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra lá de Hebreus? Eu vou buscar. Aí você vai, você luta, aí avança. Lembra aquele jogo? Avança 2 casas, volta 1, avança 3 casas, volta 2 e vai. A sua vida é assim. Sabe por quê? Porque nos mantém humilhados para provar que nós não somos capazes. E quando nós conseguimos, é Ele que operou em nós. E a gente vai dizer assim: toda a glória, Senhor, pertence a Ti. Por isso que, de pé, nós assumimos o compromisso de nos santificarmos. E depois de assumirmos o compromisso, nos curvamos, ajoelhados diante do Senhor e dizendo: Senhor, me santifica. É assim que funciona, irmãos. A gente se posiciona de pé, obedecendo a palavra do Senhor, mas imediatamente nós nos curvamos, ajoelhados diante do Senhor, pedindo para que Ele nos santifique, porque só Ele pode nos santificar. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude, e que Ele nos santifique para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos.